Mais uma vez aí, sejam bem-vindos ao canal Usinagem com o professor Neymar, tá? Nessa parte 3, pessoal, nós vamos falar exatamente sobre as operações de enroscamento, tá? E recartilhamento, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, a operação de enroscamento, ela tem essa exata cinematismo aqui, ó. Então, nós temos aqui a rosca, né, a ferramenta transitando, tá? Sobre a peça, tá? Com um movimento combinado da placa e o avanço. O avanço ele é definido justamente pelo número do passo da rosca, tá? Então, se a rosca tem um passo de 1,5, então quer dizer que cada volta da placa a ferramenta vai deslocar 1 milímetro, ok? Então, uma outra coisa que é importante, pessoal, é a parte onde que eu vou penetrar a ferramenta. Então, eu não posso penetrar, né, ela, né, tem o AP já na altura do filete, que como o passo é muito grande, né, em relação ao movimento da placa, né, é perigoso quebrar a ponta da ferramenta, porque o esforço na ponta ali é muito grande. Então, a gente tem que ter sempre incrementos pequenos, tá, em sentido à peça. E sempre trabalhando em rotações menores aqui para poder fabricar a rosca, ok? Então aqui tem um desenho da rosca pronta, tá? E esse aqui da rosca dando o primeiro passo, então fica uma partezinha muito feia, né? Então é isso aí. Vamos lá. Bom, então, na operação de enroscamento, a primeira coisa que a gente deve fazer, pessoal, é colocar o sincronismo da máquina, né? Então você vai regular tudo certinho, né? Isso vai ter um vídeo posterior aí das aulas práticas, na qual eu vou mostrar como fazer o setup e toda a regulagem que a máquina deve ser feita para poder fazer esse enroscamento, tá? Mas aqui eu vou só explicar o que está fazendo aqui na imagem. Então eu estou fazendo uma aproximação da ponta da ferramenta, tá? Em relação a essa face, ela vai ir para esse sentido, tá? Então a rosca vai ser uma rosca direita, ok? E lembrando sempre que a gente tem que fazer sempre o alinhamento dela utilizando o escantilhão. Aqui ó, já foi feito o primeiro passo, então vocês percebem que na superfície não tem aquele desenho da rosca prontinho, mas ele já tem um risco já subentendendo já a distância do passo, né? Então a distância de cada risco de um risco para o outro é equivalente a distância do passo da rosca, ok? E aqui, ó, ela já trabalhando no sentido. Uma outra coisa importante que eu até esqueci de falar, pessoal, é a produção do canal logo após a rosca, porque você tem que ter a saída da ferramenta, ok? Senão, ele fica muito material no final da operação e ele pode estourar a ferramenta. Então, é necessário que se faça esse canalzinho, ok? E aqui, ó, a rosca já quase pronta. Então, mostrando aqui na operação, pelo lado de trás, né, a gente está olhando agora por aqui, a gente vê já a silhueta aqui da formação da rosca. Bom, e a gente também pode fazer dessa operação externa utilizando também o cocinete, ok? Então, se a gente não tem uma ferramenta adequada e você tiver o cocinete, a gente tem como fazer o roscamento numa barra através do cocinete. E o cocinete ele é como se fosse o macho, mas só que ao contrário, ok? Então essa aqui é a fêmea e tem o macho. Então, para poder conferir isso aí, a gente tem que ver, né, a montagem correta aqui do pente reto, né, para abrir a rosca. Então, cada filete desse aqui, ó, é uma ferramenta que você vai ter que montar aqui, né, no caso, para fazer a montagem do cocinete intercambiável, né? O pente circular para abrir a rosca, ok? E o cocinete. Então, eu tenho que colocar uma espécie de uma alavanca para poder movimentar o conjunto, tá? E sempre dando um quarto de volta e retornando para poder quebrar o cavaco. Muito bem. Aqui na operação de enroscamento, né, existe ainda alguns dispositivos que você pode utilizar, né, para abrir mais uma rosca assim, com um pente circular de abrir rosca, né? Então esse é um sistema um pouco mais moderno, mais complexo, né? E que cada componente desse aqui, ele equivale a um lado lá da rosca, tá? Então ele vai obedecendo sempre os passos, você vai montando, e aqui está a aresta de corte dele aqui, ó,
na lateralzinha aqui, vocês olhar, tá? Esse é um sistema bem interessante. Bom, então eu tenho o cocinete, né, com os cabinhos de força, tá? Com o desandador. E aqui, ó, é onde que eu posso colocar o modelo do macho que eu tenho que colocar. Por exemplo, se eu preciso de uma rosca M12, então eu pego um cocinete M12 ou um cocinete de 1/4 e assim vai, tá? Então, eu tenho esse desandador e eu coloco essa peça aqui dentro e utilizo ele para fazer a rosca externa, tá? Muito bem. Aqui então marca aqui a bitola, que é o M10, né? Se eu estou enxergando direito, né? A tolerância dele, tá? A matéria-prima que foi feita esse cara, né? E a marca, tá? No caso esse aqui é o OSG, tá? Não estou fazendo propaganda, mas é o caso que está aqui, o OSG como exemplo, ok? Muito bem. E ainda tem aqui os parafusos de aperto para poder regular a rosca, tá? Aqui, pessoal, é um exemplo aqui de operação. Então, primeiro eu faço um alinhamento aqui com o mandril, tá? Eu monto ele junto com o cocinete, dou a volta, eu mexo com a placa, tá? E o cocinete ele vai preso aqui no barramento. Aí eu vou girando e ele vai formando a rosca já perpendicularmente à face da placa da máquina, ok? Esse é o método mais correto para poder fazer a rosca na placa. Então, as considerações do projeto. Então, como é que a gente vai preparar isso aí, né, para poder fazer a rosca? Então, vai ter que chanfrar as extremidades, né, da parte da rosca para você poder reduzir a rebarba, né, que a rebarba ela é bem inconveniente e ela pode quebrar o macho ou o cocinete, né? Fazer a saída da ferramenta, como eu falei, o canal, né? Usar as ferramentas padrões para fazer as roscas, né? Então, não adianta você fazer mais ou menos de uma rosca e depois vai tentar fazer intercambiabilidade, ela não faz, tá? Então a rosca M12 ela tem que ser o padrão M12, por exemplo. Não interromper as secções roscadas com os canais, furos, porque isso aí também ele pode causar quebra da ferramenta, tá? Na hora de fazer. A parte das peças deve ser sempre espessa e suficiente para suportar as forças de corte na fixação, né? Então se tiver pouco material, o que vai acontecer? A rosca fica fraca e ela pode ocorrer aquele espanamento, né? Posterior. Projete a peça para que possa completar operações de corte em um único setup. Então não adianta você tentar fazer em partes, aí vai no outro dia você vai tentar refazer, não fica legal, tá, pessoal? Então tem que ser sempre num único setup mesmo. Então, ó, chanfrar as extremidades, o que está fazendo aqui, ó, a parte 2, fazer a saída da ferramenta, como eu tinha falado lá no começo, lá com o canal, né, para poder fazer a rosca, a saída da ferramenta, senão, o que acontece? Uma espécie de um microtrombamento, então vai ter muito material na ponta da ferramenta e a ferramenta estoura. Pessoal, o uso das ferramentas padrões da rosca é sempre importante a gente sempre utilizar isso aqui, né, pessoal? Para rosca métrica ou polegada americana, ela é 60 graus. E a Whitworth, que é a polegada inglesa, aqui o ângulo é 55 graus, tá? Ok? Então é muito importante a gente fazer essa verificação aí dos ângulos antes de fazer. Então se vai fazer uma rosca em polegada, não adianta usar uma ferramenta preparada para métrica. Ok? Bom, agora nós vamos falar um pouco da operação de recartilhamento, né? É uma operação que deixa o aspecto da peça, digamos assim, visivelmente bonito, né? Onde tem um pega e você evita ter deslizamento lá com a mão, essas coisas, né? Quando você vai produzir um manípulo. Olha só, usando para criar um padrão de texturas rugosas, né? E superfícies cilíndricas e feito onde há necessidade de maior atrito, então manopla, tal. Os exemplos de aplicação. Então aqui, ó, os tipos de recartilhamento. Tem o angular, onde cria um padrão de ranhura piramidal, e o linear, que é esse aqui, ó, o de baixo. Então, esse aqui é o parâmetro piramidal, ou seja, aquele acabamento cruzadinho, e esse aqui é aquele de ranhuras, né? Que ele pode ser um de grande, médio e fino, né? E o de cima também, um padrão grande, médio e fino. O nosso, se eu não me engano, na nossa operação prática, é esse aqui, o grande, tá ok? E aqui, ó, os exemplos de operação. Então, você separa a ferramenta, tá? Que é esse aqui, é o padrão do recartilho.
fixa ele no porta-ferramentas, tá? Como está aqui no torno, a peça onde vai ser recartilhada, ok? O interessante dessa peça, dessa ferramenta, é que não precisa fazer o alinhamento de altura, tá? Ele precisa fazer o alinhamento de paralelismo, tá? Perpendicular em relação à peça. Ele precisa fazer isso aqui, tá? Senão o acabamento não sai bem cruzadinho. Aqui, olha só, já é o eixo já recartilhado. Então eu tenho esses discos aqui, ó, que é o cruzado, então ele tem direita e esquerda, tá? Monta um em cima e embaixo. E no caso daquele outro padrão que é só marcação, eles utilizam só um. E aqui, ó, o efeito da peça pronta no tipo piramidal, tá? Que ele fica esse efeito cruzadinho, fica muito bonitinho. Aqui tem os meios de fixação de peças no torno, né? Então eu tenho um contraponto, né? A placa de arraste, é onde eu utilizo aqui para poder fazer o torneamento, onde que eu já tenho as duas extremidades prontas, tá? Aqui castanhas ajustáveis, tá? O autocentrante, ou seja, ela prende em 3 pontos, né? E vai colocando a peça ao centro. Eu também posso fazer a fixação por meio de pinça, tá? Que ele funciona como uma mola e se ajusta ao diâmetro, né? Esse aqui é um dos métodos que melhor garante concentricidade da peça, tá? E esse aqui, a placa com 4 castanhas para poder fazer montagem de peças quadradas, por exemplo, ou então eixos deslocados, né? Com diferentes centros de eixo, né? Ou seja, aquelas peças excêntricas, ok? Final de um vídeo, né? Essa foi a parte 3 da nossa sequência de vídeos, tá? Peço para vocês darem um joinha no vídeo, né? Caso gostaram do vídeo, se não gostou não faz nada, tá bom? Se inscrevam no canal para vocês poderem ficarem mais atualizados sobre os vídeos que eu vou colocando, né? E eu agradeço imensamente aí a todos, tá? Bora pro quarto vídeo na sequência, né? Se você perdeu, acesse o link aí que eu vou deixar descrito na, na, na legenda, que aí vocês acessam os outros vídeos aí que passaram anteriores e os posteriores que eu vou lançar logo logo, tá ok? Um grande abraço e tchau, tchau.